Fala, nação tricolor, ligada no canal Soberano 24 horas. Eu sou o Matheus e o vídeo de hoje vem chegando com tudo e pode ser uma sexta-feira histórica dentro do São Paulo Futebol Clube. Hoje a gente vai atualizar tudo, bastidores pesados sobre impeachment ou possível renúncia do Júlio Casares, clima político pegando fogo, bastidores do elenco, vitória importante ontem em campo e também negociação quente envolvendo São Paulo e Corinthians. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora direto para as notícias. Começando pelo futebol, porque dentro de campo o São Paulo venceu o São Bernardo por 1-0. E não foi um jogo simples. O São Bernardo é uma equipe organizada, competitiva, e o gramado estava pesado, encharcado, o que dificultou muito a partida. E aqui vale destacar, o Crespo teve coragem, mudou o esquema de jogo, abandonou aquela formação engessada e entrou com 2 pontas. Inclusive, quem acompanha o canal sabe, pouco antes do jogo, ao vivo, a gente trouxe essa informação de que haveria mudança tática. E houve. O São Paulo tentou algo diferente, mesmo com o gramado atrapalhando bastante. O Danielzinho, para mim, foi um dos grandes destaques da partida, jogou muita bola. Mostrou personalidade, intensidade e qualidade. Na zaga, gostei bastante da dupla Sabino e Arboleda, passando segurança. O Cédric também não comprometeu. O Wendel ficou um pouco abaixo, tanto que o Nicolas entrou melhor. O Pablo Maia fez um jogo sólido, sem comprometer. E depois o Bobadilla entrou muito bem, ligado, dando dinâmica ao meio-campo. O Lucas Moura ainda está abaixo do que a gente espera tecnicamente, o que é natural. Falta ritmo. Mas a grande notícia do jogo é essa. Ele jogou mais tempo e, ao que tudo indica, não sentiu dores. Isso é enorme pensando na sequência da temporada. Ferreirinha também tentou bastante pelos lados, assim como o Luca, mas o campo pesado matou muita jogada. O jogo foi truncado, difícil. O Tapia, sinceramente, segue me decepcionando. Nos 2 jogos que fez na temporada, não foi bem. Muito isolado, pouca disputa física, pouca presença. Já o Paulinho entrou muito bem, ganhou praticamente todas as disputas no setor, participou bastante. E outra grande notícia, a volta do Caleri. Entrou brigando, competindo, e só a presença dele já muda o patamar do time. Pode ser um reforço importantíssimo para o ano. E aí vem ele, Luciano, mais uma vez decisivo. Entrou, fez um belíssimo gol e resolveu o jogo. Esse gol aí que a gente está vendo agora. Olha a quantidade de jogadores à frente dele. Belo gol. E aqui vale o equilíbrio. Luciano não é esse craque absurdo que alguns pintam, mas também passa longe de ser esse bagre que parte da torcida insiste em chamar. Ele é um bom jogador, um ótimo coadjuvante. Gol inútil? De forma alguma. Foi um gol crucial. Então dá para tratar com equilíbrio. No geral, gostei mais do resultado do que do desempenho, mas tivemos mais boas notícias do que ruins. Lucas jogando sem dor, Caleri voltando, Crespo mudando o esquema, Danielzinho se afirmando, Paulinho entrando bem, Marcos Antônio descansando. Um jogo positivo dentro do contexto. Quero saber, o que você achou dessa partida? E essa vitória também ajuda a desmontar um dos principais boatos da semana. Luciano falou publicamente e acabou com qualquer rumor de racha entre elenco e Crespo. E isso é importante deixar muito claro. Não existe racha. Não existe elenco contra treinador. O que existe é uma relação profissional. O Crespo não é aquele técnico paizão estilo Dorival Júnior. Ele é mais frio, mais direto, mais profissional. Mas isso não significa relação ruim. Muito pelo contrário, existe respeito. Inclusive, esse momento caótico do clube acabou aproximando ainda mais as partes. Internamente, a relação é positiva. O Crespo é respeitado. Não houve qualquer tentativa de derrubá-lo por parte do elenco. Essas informações foram deturpadas para tirar o foco do verdadeiro problema, a crise política. E sobre o Luciano especificamente, levantaram o nome dele como insatisfeito, o que é totalmente falso. Pelo contrário, das relações mais sinceras do elenco com o treinador, Luciano e Crespo estão entre elas. Isso ficou claro no pós-jogo. Gol, dedo apontado para o treinador, abraço, elenco inteiro fechando com o técnico. Recado dado. Então vamos parar de cair em cortina de fumaça. Elenco e treinador precisam trabalhar. O foco tem que ser outro.
Seguindo, vamos para a negociação polêmica entre São Paulo e Corinthians, envolvendo o Alisson. Aqui tem bastidor dos dois lados. O Corinthians fez contato oficial com o São Paulo. O pedido partiu do Dorival Júnior. O Alisson quer ir sim, mas sem forçar barra. Ele respeita muito o São Paulo, não quer sair pela porta dos fundos. O problema é a proposta. O Corinthians não quer pagar dinheiro. Ofereceu jogadores encostados, Renato, Héctor Hernandes e Alex Santana. O São Paulo recusou na hora. Não faz sentido trocar um jogador importante, com certa expressão, por atleta sem espaço. O São Paulo pediu nomes como José Martinez ou Ranielli. O Corinthians também recusou. Jogadores importantes não entram na conversa. Isso é consenso lá dentro. Com a dificuldade de achar um nome ideal, começou a se cogitar dinheiro. Valores baixos, algo entre 1 e 2 milhões. Nada que mude a vida do clube. O Alisson tem 32 anos, então o mercado já entende isso. Por outro lado, o São Paulo vê com bons olhos a saída porque aliviaria a folha salarial e há muitas opções no setor. Não está fechado, mas está quente. Tanto que o Alisson ficou fora do jogo justamente por isso. E você? Trocaria o Alisson por quem? Aceitaria compensação financeira? E agora a parte mais pesada do vídeo: política. Essa sexta-feira pode definir o futuro do clube. A votação do impeachment está marcada às 19h30, com duração prevista até às 22 horas. A avaliação interna é clara. Se a votação acontecer, Júlio Casares cai. A tendência mais forte, segundo aliados e ex-aliados, é a renúncia minutos antes da votação, para preservar direitos políticos. O número citado é de 171 votos favoráveis ao impeachment, com votação híbrida. A oposição crava esse número. A pressão da torcida, protestos, nomes de conselheiros sendo expostos, mídia alternativa divulgando tudo. O clima é de tensão máxima. Ex-aliados admitem que se ele não cair, o entorno do Morumbi pode virar um caos. Por isso, a leitura é clara: ou renúncia ou impeachment. A chance de permanência é mínima. Sexta-feira histórica. Independente se Júlio Casares vai renunciar ou ser empichado, o ponto central é que a saída dele representa apenas o primeiro passo de uma mudança muito maior que o São Paulo precisa enfrentar. Não adianta trocar só o presidente se toda a estrutura interna do clube continua falida. Ainda assim, a queda de Casares já é vista como uma vitória simbólica, enquanto ele passa a responder às questões que ainda tem pendentes na justiça. Caso a derrota se confirme nesta sexta-feira, o afastamento é imediato e o processo segue para uma Assembleia Geral dos Sócios, que vai decidir se o impeachment será definitivo. Por isso, todo o foco da cúpula são paulina está concentrado na votação de hoje. Se a liminar não for derrubada, cresce muito a chance de renúncia antes mesmo da votação, como forma de preservar direitos políticos. Mesmo com esse cenário de instabilidade, o futebol não parou. O São Paulo segue negociando contratações e vendas, mas decidiu que nenhum acordo será oficializado antes da definição política. Um dos principais casos é o do meia Rodriguinho, vendido ao Red Bull Bragantino. A negociação está praticamente fechada, tanto que o jogador nem foi relacionado no Paulista. Os valores giram em torno de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais, e o anúncio só não aconteceu por causa da crise política. Outra negociação travada envolve o Alan, do Flamengo, em uma possível troca que inclui Marcos Antônio. O Flamengo tenta novamente contratar o volante, oferecendo Alan como parte do negócio, possivelmente com outro jogador ou dinheiro. Por isso, o São Paulo não deve anunciar nenhum reforço antes da votação, mantendo apenas conversas em andamento. Enquanto isso, o elenco se reapresentou hoje no CT da Barra Funda, com o Matheus Doria com o grupo, 11 anos depois de deixar o clube. Ele já foi apresentado, teve o nome publicado no bid da CBF e está regularizado. Mais uma vez, Júlio Casares não apareceu em uma apresentação de reforço, algo que tem se repetido desde o ano passado. Outro nome já acertado é o do lateral Lucas Ramon, que assinou pré-contrato e chega apenas em maio, sem custo. O São Paulo tentou antecipar a liberação, mas o Mirassol pediu R$600 mil, valor que a atual gestão optou por não pagar. Com isso, o clube segue com Cédric e Mike, enquanto Lucas Ramon deve assinar por 2 temporadas, com renovação automática por mais uma. Nos bastidores, também se confirma a saída de Muricy Ramalho do cargo de coordenador técnico.
Além da crise política e financeira do clube, pesa muito a questão de saúde. Muricy está internado, passa por sua terceira cirurgia para retirada de pedras nos rins e já tem marcada no dia 21 uma cirurgia para colocação de prótese no joelho, com outra prevista meses depois. Diante disso, a decisão é se afastar definitivamente. Para o lugar de Muricy, o nome de Rafinha volta a ganhar força, segundo o jornalista Daniel Perrone. Ele seria um substituto ideal. O São Paulo já cogitou Rafinha anteriormente, e a oposição vê com bons olhos sua volta em um cargo diretivo. Caso haja mudança política, no clube essa possibilidade pode se tornar real nos próximos anos. Agora quero saber de você. O Crespo acertou na mudança tática? Luciano merece mais respeito? Você aprova a negociação do Alisson? Rafinha é um bom substituto para Muricy? E, principalmente, Casares cai hoje? Deixa tudo nos comentários. Não se esquece de se inscrever para dar aquela força. Um forte abraço, boa sexta-feira e que ela termine bem para nós. E como sempre, vamos São Paulo!